Essa é uma missão difícil, mas vamos nessa. É isso aí. André Uzeda com a gente. Boa tarde para o André, boa tarde para você que mora nesse país em que a extrema-direita fardada ainda comemora o dia de um golpe de Estado. Hoje é 31 de março de 2025. E aí os militares de pijama, a turma da reserva, eles resolveram lembrar o começo da ditadura de 64. Pois é, vamos falar disso agora. No dia do golpe, no dia em que o golpe completa 61 anos, o Clube Militar lá no Rio de Janeiro fez uma afronta pública ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? O ano passado, o Supremo tinha decidido que era proibido usar dinheiro público em comemorações de golpe. Ainda mais um golpe que mergulhou o Brasil numa ditadura que durou 21 anos, com perseguições, tortura, supressão de liberdades individuais e de imprensa. Mesmo assim, o Clube Militar, olha só a foto, fez o que eles chamam de comemoração de um movimento democrático. Estão chamando a ditadura de movimento democrático. André Uzeda, conta pra gente, foi agora há pouco, né, lá no centro do Rio de Janeiro, esse encontro dos militares que estão saudosos da ditadura de 64. André? Exatamente, Rodrigo. Vale lembrar que esse Clube Militar do Rio de Janeiro hoje é presidido pelo general da reserva Sérgio Tavares Carneiro. Nós temos uma imagem dele na tela discursando, que eu vou pedir para colocar, porque quero chamar atenção para o que acontece ali do lado do cartaz dele. É uma imagem que mostra ali, ó, bem no canto esquerdo de quem está vendo, a data dos 61 anos do golpe e a mensagem que chama de um evento histórico. Ou seja, isso mostra todo esse lado de uma apologia aberta ao golpe de 64. Isso aconteceu hoje no Rio de Janeiro, na sede do Clube Militar, por volta das 11h50, né, da manhã de hoje, tarde de hoje, reunindo vários militares da reserva. É importante dizer que o Clube Militar do Rio de Janeiro recebeu diversos repasses de dinheiro público, sendo R$1 milhão do Ministério da Defesa em maio do ano passado, ou seja, já na gestão do governo Lula. Desde 2014, ou seja, há exatos 11 anos, o repasse foi de mais de R$214 milhões. Esses dados são públicos e é possível obtê-los acessando o portal da Transparência. Ou seja, o fato do Clube Militar receber dinheiro é uma afronta direta à norma do STF, que veda esse tipo de ação em atos de apologia ao golpe militar, Rodrigo. Muito bem, André Uzeda trouxe para a gente o resumo, inclusive com imagem. Eu vou até pedir, vou virar aqui para essa câmera, para a gente colocar de novo o Vitinho, se o Vitinho puder colocar aqui para a gente de novo. Isso, Vitinho, obrigado. O Uzeda citou uma frase, mas eu quero citar outra, que está aqui no alto da tela lá de comemoração da turma dos golpistas. Rememoração do movimento democrático de 31 de março de 64. Foi ao contrário, gente. 31 de março de 64 marca o início de uma ditadura, derrubada da democracia no Brasil. Então, essa turma da direita pratica essa história de torcer os fatos e a realidade há muito tempo, desde 64, quando deram o golpe falando que estavam instituindo uma nova democracia, que prendia, torturava, matava, mandava para cadeia, não tinha habeas corpus, não tinha direito a nada. E eles seguem comemorando agora com dinheiro público. Isso é muito grave. Bom, se por um lado o Clube Militar resolveu fazer esta afronta, por outro, o STF condenou o início da ditadura, o Supremo Tribunal Federal, com uma nota bastante firme nas redes sociais do Supremo. André Uzeda, traz para a gente mais essa, por favor, o que disse o Supremo Tribunal Federal nas suas redes sociais. É uma nota bem curta, Rodrigo, mas ela é cheia de significados. Primeiro porque ela chama a ação que derivou o golpe de 64 de ditadura militar. Então ela não usa nenhum tipo de eufemismo ou outros tipos de palavra para descrever o modelo político adotado no país a partir da chegada dos generais presidentes, né? A partir de Castelo Branco e que vai durar até o general Figueiredo. A nota do STF chama exatamente de ditadura militar. Depois, a nota presta reverências à Constituição de 88, que foi o marco definitivo para garantir o retorno das liberdades civis e individuais no Brasil, né? Incluindo a própria independência da Suprema Corte do STF, que hoje julga a ação golpista de Jair Bolsonaro. Então, outra simbologia fundamental é exatamente essa. Como o Supremo está prestes a julgar uma ação golpista, muita gente interpretou que essa reverência hoje à Constituição de 88, a condenação do golpe, é também um recado direto a esse tipo de ação que está prestes a julgar e que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sem dúvida, Uzeda, é importante a gente lembrar
que essa turma que está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma do Supremo, é a turma de herdeiros do que havia de pior lá na ditadura. Quando a ditadura militar resolveu que faria a transição para a democracia, teve um pessoal que falou, não aceitamos. Era a extrema-direita militar. Era a turma do Silvio Frota, um general que tentou dar um golpe dentro do golpe para evitar a transição democrática. E quem pertencia a esse grupo? General Heleno e, de forma indireta, o Jair Bolsonaro. Então, o bolsonarismo é herdeiro da turma da ditadura que não aceitava nem a abertura democrática. Então, muito importante que eles estejam sendo julgados agora pelo que fizeram em 22 e 23. Ainda que eles reverberem o que veio de 64, de 68 e da ditadura militar. Também muito sintomático que o Supremo Tribunal Federal tenha feito uma nota firme relembrando o que foi a ditadura, enquanto o Poder Executivo, o presidente Lula, soltou uma nota que eu diria mais frouxa. Do que eu estou falando? Vamos colocar aqui na tela a nota, né? O presidente Lula fez uma nota sobre o 31 de março, em que ele consegue uma proeza. Não cita a palavra ditadura. Está aqui, ó. Hoje é dia de lembrarmos da importância da democracia, dos direitos humanos, de seguirmos fortes e unidos em sua defesa contra as ameaças autoritárias que, infelizmente, ainda insistem em sobreviver. Não existe fora da democracia caminho para que o Brasil seja um país mais justo e menos desigual. E segue, teve uma segunda parte. Não citou ditadura. O Supremo citou. Lula não falou que repudia o golpismo de 64. O Supremo falou. É curioso, porque, ok, o Lula foi eleito por uma frente ampla, mas é uma frente de defesa da democracia. Que o Lula não consiga avançar tanto na economia, em outras áreas, a gente entende porque foi uma frente ampla. Agora, se não vai fazer nem a defesa firme da democracia, depois nós vamos para essa outra tela aqui, pessoal, depois nós vamos para essa, eu ainda estou na anterior, por favor. Se o Lula não faz nem a defesa firme da democracia, aí fica difícil, porque afinal é uma frente ampla democrática. Tem que chamar a ditadura de ditadura num 31 de março. E algumas pessoas ainda deram a seguinte manchete. Depois de 2 anos de silêncio, Lula defende a democracia. Nos outros anos, 23 e 24, nem isso teve. Hoje teve uma nota em defesa da democracia, mas sem citar a palavra ditadura. Para mim, né, recuado demais o Lula nesse assunto. Recuado demais, mas é um sintoma, né, gente? Tá ali o ministro da defesa dele, o Múcio, que outro dia foi citado pelo Bolsonaro como um bom exemplo de alguém que dialoga com a ditadura. É preocupante. Falando em ditadura, e quem cumpre o papel de impedir uma nova ditadura no Brasil hoje é o Supremo, né? E a gente espera que o Lula também, com força no Poder Executivo, apesar desta nota frouxa no dia de hoje. Mas falando em ditadura, vamos falar de Eduardo Bolsonaro. Ele segue nos Estados Unidos e tem uma mira, né, muito definida. Alexandre de Moraes. Ele quer atingir o ministro do Supremo, que é justamente quem está coordenando, é o relator do processo do golpe, da ação penal agora, né? E que pode condenar Jair Bolsonaro à prisão. Mas hoje saiu uma informação importante, uma matéria no UOL, na Folha de São Paulo, e agora era essa que a nossa equipe já estava colocando aqui, que não é só o Moraes, hein? É a matéria da Letícia Casado, colunista do UOL. Ela afirma o seguinte: além de Alexandre de Moraes, Gonê e um delegado da Polícia Federal, o Fábio Schor, estão na mira de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele quer transformar a Polícia Federal e também o Gonê, o Procurador-Geral da República, em alvos daquelas sanções lá que ele pede para o Trump baixar contra o Brasil. Vamos voltar para a nossa redação com o André Uzeda, que atualiza para a gente, traz mais detalhes. Essa matéria é importante, né, Uzeda? Mostra que a ação do Eduardo Bolsonaro é mais ampla, não mira só no Xandão, né? Exatamente, Rodrigo. E o mais curioso disso é que, para a gente perceber como os assuntos se interligam, o nome do Fábio Schor e do Paulo Gonê, eles foram abertamente citados em uma entrevista à Letícia Casado, dado pelo Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo, ele é o neto do último general presidente da ditadura militar brasileira, o João Batista Figueiredo. Então, o assunto que a gente abriu a edição de hoje, né, lembrando do golpe de 64, do dia 31 de março, o Paulo Figueiredo é neto do João Batista Figueiredo.
Ele atualmente mora nos Estados Unidos e tem sido um elo de Eduardo Bolsonaro com congressistas e empresários norte-americanos, porque eles tentam atacar, isso abertamente falado, eles tentam atacar e desmoralizar as instituições brasileiras antes do julgamento da trama golpista, que pode condenar Jair Bolsonaro e outros asseclas à prisão. Uma lembrança importante também é que o Paulo Figueiredo ele foi denunciado também pela trama golpista. Ele constava naquela denúncia do PGR, do próprio Paulo Gonet, mas ele não apresentou defesa. Ele, aproveitando que mora nos Estados Unidos e que a documentação é mais difícil nesse trâmite internacional, ele não apresentou defesa e ainda a Justiça aguarda essa representação dele para dar andamento no processo. Muito bem, então o André Uzeda traz para a gente essa informação valiosa, né? A fonte da matéria do UOL, a fonte principal, não é a única, mas me parece que é a fonte principal, da repórter do UOL, é o Paulo Figueiredo, bolsonarista, por sua vez, neto do ditador João Figueiredo. Então a turma comemora 64 e continua tramando contra as instituições em 2025. Então, do lado de lá, eles sabem o que eles estão fazendo. Do lado de lá, eles seguem radicalizando. E do lado de cá, da democracia, o Lula não quer chamar a ditadura de ditadura, foi ditadura. Tem que chamar, tem que enfrentar, porque eles estão desafiando as instituições. Não só Alexandre de Moraes, é muito grave. Querem partir para cima do Procurador-Geral da República e do delegado federal. É como se fosse uma intimidação para que outros delegados não façam investigação, senão vão entrar numa espécie de lista lá dos Estados Unidos para punir aqueles que cumprem o seu papel de investigar golpistas